Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados. Este é o pior governo de sempre da nossa história. E este é o pior Primeiro-Ministro de sempre da nossa história. Na base desta premissa, começamos e entregamos esta moção de censura. A de um governo sem consistência, sem futuro e que não oferece aos portugueses nenhum futuro. Vamos começar pelo início. O caos no governo que leva à apresentação desta moção de censura. Para o governo de António Costa, a saída de Marco Capitão Ferreira é a 13ª saída em 15 meses do governo. Quem nos está a ouvir percebe o que quer dizer. A 13ª em 15 meses de governo. Praticamente a cada mês sai um membro do governo. Praticamente a cada mês António Costa diz não e ao fim do mês diz sim. Praticamente ao fim de cada mês temos o governo a desfazer-se ainda mais do que já está à face da percepção dos portugueses. Mas isto podia ser tudo, mas não é. Há também os chamados ministros fantasma, ou aqueles que aqui continuam, mas cujo corpo é quase tão difícil de assinalar, que é muito difícil de perceber que ainda são, de facto, ministros. O ministro João Cravinho, que não se encontra hoje, penso eu, neste plenário, já não é ministro de absolutamente nada. É apenas um ministro fantasma, sob suspeitas fantasma e sobre um cargo de trabalhos fantasma, que continuam a assolar este governo. Já não bastava ter mentido ao Parlamento, ter levado a derrapagem de obras pagas com os nossos impostos, mantém-se apenas por um capricho do Primeiro-Ministro. O ministro João Galamba apareceu, mas ninguém o vê, ali do canto. Se olhássemos todos fixamente, percebíamos quase um fantasma que aqui se personificou para dizer que ainda é ministro. O ministro da pancadaria no Ministério das Infraestruturas, o ministro que na comissão da TAP disse uma coisa e outros disseram outra, um governo em absoluto caos, um governo em absoluto descrédito, um governo em absoluta paranoia, um governo de brincadeira para a maioria dos portugueses. Senhor Presidente e senhores deputados, caros membros, colegas, visitantes, eu conheço associações de reformados que jogam à bisca e à sueca à sexta-feira que têm mais consistência do que este Governo da República. E isso tem que ser dito frente ao país, perante um Governo que a cada dia que diz uma coisa, no dia seguinte diz outra, no dia seguinte tem um ministro e no dia seguinte deixa de o ter. Há quem diga à nossa oposição que não há um facto que motive esta moção de censura. Não há uma causa, dizem eles. Porque se houvesse, nós lá estaríamos a lutar contra este governo. Mas não há uma causa, não há um facto. Vamos então ver se estes factos existem ou se não existem. Tivemos uma comissão de inquérito à TAP, presidida pelo Partido Socialista, onde ficou claro para o país todo as chocantes indemnizações pagas pelos impostos dos contribuintes. A utilização dos serviços secretos, dos serviços de informações, ao arrepio da lei e ao arrepio daquilo que são as boas práticas do governo. Tivemos, como sempre tivemos, pancadaria no Ministério das Infraestruturas. Um ministro que diz uma coisa e é desmentido pelos seus funcionários ou pelos seus assessores. E todos acham isto normal no país do reino socialista. Não, meus caros. Quem não está a ver os factos são aqueles que permitem que este governo descoordenado continue em funções. A saúde recebeu este ano 14,8 mil milhões no orçamento. Repito, 14,8 mil milhões. E as pessoas em casa perguntam-se, estaremos a usar bem estes 14,8 mil milhões? Talvez estivéssemos. Não houvesse 1.577.801 portugueses sem médico de família. Repito, 1.577.801 portugueses sem médico de família. Palavras de António Costa em 2015, comigo acabarão os portugueses sem médico de família. Eis a credibilidade de um Primeiro-Ministro. Eis a credibilidade de um Primeiro-Ministro. Mas este Primeiro-Ministro tem outras valências. Transporta consigo todos aqueles que nos últimos anos têm morrido às portas dos centros de saúde e dos hospitais em Portugal.
A 21 de agosto, um homem morreu no Beatriz Ângela à espera de uma transferência. A 30 de junho, um homem morreu à porta das urgências em Serpa. E, infelizmente, nenhuma das folhas que eu aqui tenho serviria para deixar claro os que têm morrido à porta de hospitais, à porta de urgências, à porta de serviços de saúde, à porta de tudo aquilo que este Primeiro-Ministro nos disse que traria, mas não trouxe. Neste mesmo país e neste momento em que estamos, há portugueses que aguardam mais de 2 anos por uma consulta médica, mais de 3 anos por uma cirurgia e continuam desesperadamente a sentir que os seus impostos são para o sistema de saúde. Senhor Primeiro-Ministro, se não quer fazer mais nada, faça isto. Dê saúde aos portugueses, porque eles merecem e são eles que lhe pagam o seu salário e o meu e o de todos os que aqui estamos. Mas sim, o Ministro Manuel Pizarro tem soluções. A par de andar a viajar por todo o país, apresentou soluções consistentes. Criou mais uma direção, criou mais um diretor executivo, criou mais unidades regionais e ainda conseguiram, ao fim do último minuto, dizer que iam negociar com os sindicatos e com as associações. Deixaram para trás médicos, enfermeiros, profissionais de saúde e todos aqueles que fazem o serviço de saúde. Todos, público e privado, porque todos são portugueses. E todos pagam os impostos que nós pagamos. E todos merecem a consideração deste governo. Tudo foi deixado para trás por um mero unilateralismo desta arrogância de maioria absoluta. E quem nos está em casa a ver pergunta-se sem grande dificuldade: para onde vão os meus impostos? Numa justiça que não funciona, numa saúde que não me dá consultas, em autoestradas onde tenho que pagar portagem, num governo que não funciona, em combustíveis que não param de aumentar, em bens essenciais que não param de aumentar. Para onde vão os meus impostos? Vão para sustentar um governo que é dos maiores governos que já tivemos em Portugal. É para aqui que vão os nossos impostos. Mais utentes vão morrer à espera de ambulância. Palavras de um comandante dos bombeiros a 25 de agosto de 2023. Não é nos Camarões, no Senegal ou no Gabão. É aqui, neste nosso país, na União Europeia. É aqui, em Portugal, que dizem que mais gente vai morrer à espera de uma ambulância. Pudemos ouvir no último fim de semana uma professora falar aos nossos corações. Disse isto, que eu espero que o Sr. Primeiro-Ministro leve para casa esta noite. Sou professora e todos os fins de semana percorro 1120 quilómetros em 16 horas de autocarro para estar com a minha família. 1120 quilómetros e 16 horas para estar com a família. Eu tenho a certeza que se algum destes senhores ministros que aqui está, de aqui até ali, tivessem que fazer mais de 1000 quilómetros por dia, o problema já estaria resolvido. Eu tenho a certeza que se algum destes ministros que aqui está tivesse que fazer 16 horas para estar com a família, eu tenho a certeza que o problema já estaria resolvido. Como é só os professores portugueses, eles que se desenrasquem e logo se verá como se consegue resolver a situação. Mas não há factos para a moção de censura. Só centenas de milhares de famílias que não conseguem pagar as suas casas. Solução do Primeiro-Ministro: uma carta bonita para Bruxelas. Por favor, ajudem-nos, que nós já não sabemos o que fazer mais. Coloquem na agenda este problema tão premente: a habitação. Soluções para os portugueses? Zero. Soluções para quem não consegue pagar as rendas? Zero. Soluções para quem não tem ou não consegue pagar o crédito à habitação? Zero. Não, pior, menos que zero. Porque trouxeram mais habitação que o Presidente da República teve que devolver a esta Assembleia, puxando as orelhas ao PS, e que era um programa digno de Hotel Saraiva de Carvalho nesta Assembleia da República. Era um programa digno de Hotel Saraiva de Carvalho nesta Assembleia da República. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Ministros, membros do Parlamento, Senhores Deputados, à hora que falamos, pagamos das mais elevadas taxas em impostos que alguma vez pagámos nos combustíveis. Aqueles que nos estão a ver em casa sabem de que estou a falar. Não é a propaganda do governo, o mais habitação, o mais combustível, mais tia da casa, mais o que seja. É mesmo mais dinheiro nos combustíveis. Quem está a ver em casa sabe que dá uma grande parte do seu salário para conseguir ir trabalhar. E quem nos está a ver aqui nas galerias e a acompanhar-nos por todos os quilómetros desta enorme terra que é a nossa, sabe bem daquilo que pagamos para poder ir trabalhar todos os dias. E alguns dizem, sobretudo aqueles que são postos pelo governo em vários sítios para nos influenciar, dizem: não, isto não é culpa do governo, isto é culpa do preço do barril de petróleo.
e é culpa da depreciação do euro. Tudo certo, tudo certo. Mas há algo igualmente certo que este governo tem escondido e que todos merecem saber. É que metade do que pagamos em combustíveis, meus senhores, não é nem do barril, nem do euro, nem da guerra, nem da inflação. É de impostos que estes senhores lançaram sobre os portugueses e que têm que voltar atrás. É isto que tem que ser dito a este governo. E da esquerda à direita dizem: não se justifica votar a favor desta moção de censura. Serão cúmplices de um governo que tem destruído o país. Serão cúmplices de um governo que não tem soluções nem nada para dar, senão a contínua destruição de Portugal. É que não se pode andar pelas feiras e feirinhas do país durante toda a semana a dizer: este governo não serve, este governo não é bom, este governo não serve, mas quando chega o momento de votar na Assembleia da República, é votar ao lado do Partido Socialista. Quem fizer isso hoje não é cúmplice de nenhuma oposição, é cúmplice deste Primeiro-Ministro, que é António Costa, e será com isso que será julgado nas próximas eleições legislativas. Senhor Presidente, senhores deputados, quem ouvisse os partidos antes da votação que hoje terá lugar, ficaria ora surpreendido, ora espantado, ora indignado. Que os partidos de extrema-esquerda votem ao lado do Partido Socialista já não surpreende ninguém. É deles este governo, é deles estes orçamentos, e foram deles 7 orçamentos que levaram a que este governo fosse possível, mesmo tendo perdido as eleições de 2015. Foram eles, e só a eles, que se deve o governo. Por isso não é para eles que falo, nem para eles que a minha atenção se vira. É para aqueles que, estando na oposição, para aqueles que prometem ou prometeram uma alternativa, para aqueles que disseram a Portugal que queriam uma alternativa a este governo. Nós esperávamos uma atitude de quem hoje dissesse que quer mesmo ser alternativa a este governo. Temos o Presidente da República a dizer: mostrem-nos a alternativa. Temos o país a dizer: mostrem-nos a alternativa. E o que mais destrói o nosso coração é saber que uma parte dessa alternativa prefere puxar os lençóis ao final da noite e deitar-se com o Partido Socialista em Portugal. É isso que mais custa de ver neste país. Deitar-se com o Partido Socialista em Portugal. Senhor Presidente, sei que o meu tempo se aproxima, ou já passou, do seu término. Alguns dirão que esta moção de censura é fora do tempo. Alguns dirão que ela é radical. Alguns dirão que ela é exagerada. Outros dirão que ela é inconveniente. Tudo certo. Mas aqui do lugar onde estou hoje, disse Sá Carneiro em 1972. Daqui deste lugar onde eu estou hoje, de aqui mesmo, de onde eu estou agora, disse: apesar de tudo isto, o que eu não posso, porque não tenho esse direito, porque jamais o posso fazer, é ficar calado perante esta injustiça. E o que eu gostava mesmo, Sr. Presidente, é que hoje todos do espaço não socialista, homenageando a memória daquele que aqui disse estas palavras, pudessem dizer, sem medo de se enganar: nós somos a alternativa, nós não temos medo, nós não nos calaremos ao socialismo. Muito obrigado.